Olá, tudo bem? Mais uma vez, obrigado por esse bate-papo aqui no canal Dr. Jefferson Explicando Direito. E hoje fazendo um paralelo entre o que a gente vê na sociedade e o que a gente sente na sociedade. E o que a gente vê na sociedade é algo muito interessante. Por quê? Nós estamos aí no finalzinho de um programa chamado Big Brother. E qual a pergunta que me fizeram? Embora eu não tenha grandes conhecimentos dos participantes, eu vou dar aqui minha opinião muito sincera em relação a isso, traçando um paralelo com a realidade do Brasil. E a pergunta que me fizeram foi a seguinte: quem vai ganhar o Big Brother? Eu não posso fugir da responsabilidade de responder com fundamentos jurídicos aquilo que eu acredito. Então, ao meu sentir, vai ganhar, uma pessoa, um jovem negro de nome Davi. E por que, na minha opinião, ele vai ganhar? Bom, é necessário aqui que tracemos algumas informações. Essas informações, ao meu sentir, elas vão dar força, corporificar a esse rapaz, a quem eu admiro, ganhar esse programa chamado Big Brother. Por quê? Veja, a sociedade brasileira está cansada de ser humilhada, de ser torturada, de ser vilipendiada, de ser maltratada e, acima de tudo, de ser roubada. Então, quando a sociedade brasileira vê um jovem, e eu ressalto, um jovem negro, brigando, lutando, se expondo, a sociedade brasileira se identifica. Eu não vou falar mal de nenhum dos participantes, até porque não conheço. Mas o pouco que eu vi desse rapaz, ele muito me deixa motivado a continuar a guerrear aqui do meu lado, aqui no canal. Por quê? Todo mundo, toda a sociedade e eu também estamos cansados de sermos tratados de forma desumana. Por quem? Por quem deveria nos dar proteção. Mas, ao contrário da proteção, o que nós estamos vendo e sentindo? Um Estado cada vez mais corrupto. Quer ver? Nesse exato momento, o Congresso quer criminalizar a pessoa que esteja com quaisquer quantidade de entorpecente. Não estou fazendo apologia ao entorpecente, mas vou fazer uma pergunta aqui que é despicienda. É desnecessária, mas quem é que vai preso por qualquer quantidade e vai responder processo? É o filho do rico ou do pobre? E a pergunta, vou mais além. A pergunta que eu faço é a seguinte: os próprios congressistas que por acaso usarem droga entorpecente serão presos? Os filhos e os netos serão presos? Ou simplesmente, mais uma vez, o pobre e o negro? E, aliás, eu já falei aqui. Dá uma olhada lá no G1. Essa notícia está lá. Jovens foram presos, jovens de classe média, foram presos com 300 quilos de entorpecente. Jovens de classe média. Em nenhum momento se falou que eles eram o quê? Traficantes, mas jovens de classe média. Ao contrário, nessa mesma semana, se colocou que determinado traficante foi pego com 10 quilos de droga, de maconha. Quer dizer, aquele pobre da comunidade que é preso com 10 quilos é traficante. O jovem que é pego com 300 quilos, mas é de classe média, aí ninguém fala que é traficante. Por isso que esse jovem lutador de nome Davi, que já foi colocado como que deveria sair porque já teria ganho uma bolsa. A outra, que não sai da sombra do pai, que aliás um belo cantor
na minha opinião, e um grande letrista, na minha opinião, a filha, que nada construiu, absolutamente nada construiu, vive na sombra do pai, também chegou a discutir com esse jovem, acreditando que ele não tinha mais que fazer ali. Como a filha de uma modelo de sobrenome Yasmin também se colocou contra esse rapaz. Enfim, ele lutou, como ele diz, guerreou contra essas situações. Vou dar mais um exemplo. Esse bem atual também, infelizmente. O senhor e a senhora têm um Porsche? Porque se o senhor e a senhora, se vocês tiverem um Porsche, certamente se vocês matarem um trabalhador de Uber, vocês vão ficar livres. Por quê? Infelizmente, um infeliz dirigindo um Porsche matou um cidadão brasileiro. Matou um cidadão trabalhador brasileiro de aplicativo também, assim como esse Davi, e sequer fez o exame para saber se tinha consumido bebida alcoólica. Vou repetir. Se o senhor e a senhora têm um Porsche, provavelmente, se matar um trabalhador, nada vai acontecer, porque sequer um exame para saber se tinha consumido álcool foi feito. São essas dificuldades que o senhor, a senhora, eu, toda a sociedade brasileira está cansada de ver no Brasil. Está cansada. Como eu sempre digo, como se pode descobrir um Brasil se aqui já tinha milhares de índios? Brasil não foi descoberto. Brasil foi invadido. E são essas mazelas que até hoje está no Brasil, mais uma mazela que vem crescendo, e eu venho falando isso há mais de 10 anos, que cada vez mais a condição análoga só cresce. A condição análoga escravo só cresce no Brasil. Por quê? Porque não há punição para aqueles que têm dinheiro, para aquelas empresas que cada vez mais utilizam o trabalhador como escravo. Aliás, ganhar R$ 1.400 é a escravidão moderna que o Brasil tolera. É por isso, na minha opinião, que esse jovem me representa, e eu acredito que representa grande parte do Brasil que tem um mínimo de conhecimento para saber que o trabalhador, o brasileiro, o cidadão, cada vez mais, infelizmente, é roubado no país. Então a minha torcida fica aqui para esse jovem chamado Davi ganhar o Big Brother. E na minha opinião, vai ganhar. Assim como eu falei que, sem entrar no mérito, Bolsonaro ia perder. E perdeu. Assim como eu venho falando que a condição análoga a escravo no Brasil cada vez cresce mais. E está crescendo. Assim como eu venho dizendo que um salário de R$ 1.400 não cria uma sociedade minimamente justa. Mais uma vez, muito obrigado e vamos ver se o Dr. Jefferson vai acertar mais uma vez ou se vai errar. Mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.